Você viu que no seu edital há um item na parte de língua portuguesa que se chama redação? Imagina o que leva uma banca a colocar um item redação, se isso não é redação oficial nem redação discursiva, em uma lista, né, de conteúdo programático. A certeza de que ele vai ser cobrado e ela quer deixar muito claro isso para você. Então você vai encontrar na sua prova lá do TST, no mínimo uma questão de redação. São questões em que a banca quer que você julgue a redação das alternativas. Você vai ter de julgar quanto à correção, que é gramática, quanto ao sentido, muitas vezes, mas é só clareza. Essas questões não têm referência com o texto, elas são questões autônomas. Você pode, inclusive, e deve responder a essas questões antes de fazer a leitura do texto. Vou fazer uma aqui para você, para a gente lembrar. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Está vendo que é um livre comentário? Então, na verdade, não é uma questão de interpretação. A banca não quer saber se você entendeu o texto e se você consegue encontrar aqui uma alternativa em que o texto esteja bem interpretado. Não é isso. Ela só quer clareza e correção. A gente vai abrir aqui duas coluninhas. A primeira vai ser sempre correção, porque correção é gramática e gramática é mais fácil. Não, Tereza, não é. Claro que é, né? Gramática é palpável, a gente vê os erros. E a clareza, às vezes, depende da sutileza da frase. Para o item estar correto, eu preciso fazer isso aqui. Vamos lá? Vamos comigo. Item A. A justificativa dos pichadores e a dos que se opõem às pichações apoiam-se. A banca gosta muito de cobrar concordância. Então, apareceu um verbo no plural, qual o sujeito desse verbo? Isso tudo que eu sublinhei. Esse sujeito é um sujeito composto. O primeiro núcleo está aqui explícito e o segundo núcleo está aqui implícito. Você está vendo este A? Ele é um artigo e ele, claro, como todo artigo, antecede substantivo. Neste caso, o substantivo é o mesmo substantivo que já tinha aparecido aqui, justificativa. Então, ele é o núcleo 2 do sujeito composto, só que ele está elíptico, está implícito. Tudo mudaria se não houvesse este A. Se não houvesse este A aqui, nós teríamos um sujeito simples e o verbo teria de estar no singular. Mas a presença deste A anuncia um núcleo segundo desse sujeito composto, o verbo está no plural, acertadamente. Ambas em argumentos que esses dois grupos consideram plenamente sólidos. Argumentos sólidos, concordância está certa, está tudo certo. Correção e clareza. É a nossa alternativa. Vou ler as outras para você perceber. O autor do texto, que examina o verbete pichar do dicionário, julga. Parei, você está vendo essa vírgula? Ela está separando o sujeito, o autor do texto, do verbo, julga. Então, eu já tenho um erro de correção. A FCC, ela costuma ser bem óbvia nos erros de pontuação. Significa isso o quê, Tereza? Que ela gosta de erros brutos. Ela não gosta daqueles erros sutis. Então, a gente vai ver vírgula entre sujeito e verbo e objeto, que são erros brutos em pontuação. Então, eu já parei, tá? Tá errado, já parei, não leio mais. C. Muitos veem, tudo bem isso aqui, ó, não tem mais aquele acento, lembra? Aquele acento não existe mais, então tá certinho. No ato de pichar, não uma transgressão intencional, conquanto o seja, embora o seja, mas uma demonstração de incivilidade em cuja não... Parei. Primeira regrinha do uso do cujo, cujos, cuja, cujas, é que após esse pronome relativo, nós vamos ter um apoio de um substantivo. Eles são pronomes adjetivos. Eles se apoiam em um substantivo. Então, aqui, depois dele, veio um advérbio. Então, eu já sei que está errado, tá? Poderia ser em cuja atitude, por exemplo. E esse em não tem problema. Se um termo da oração que o cuja introduz pedir essa preposição em, essa preposição está certa. Pelo amor de Deus, não invalidem o item porque tem preposição antes do cujo.
porque tá tudo certo. Não necessariamente aqui, que eu não estou nem lendo agora. Já vi um erro, já parei. Mas, a priori, uma preposição antes do cujo não está errado. Ao contrário do que insistem em afirmar os pichadores, seus adversários, inclusive, julgam que o ato deles seria... Não, seus adversários julgam que o ato deles... Então, eu não posso ter essa vírgula. Seus adversários, inclusive, julgam... Então, errado. De fato, o espaço urbano é revelador de que? É revelador de algo, ok? Que o palco das cidades vem tornando-se cada vez mais uma disputa acirrada. Olha só, de vez em quando a FCC cobra erros de grafia. E aí, quando os erros são de grafias, às vezes a gente não vê, porque o nosso cérebro lê o que deveria estar ali e não o que está de verdade. Então, fica a dica aí que às vezes o erro é de grafia. E não tem esse negócio de dizer, eu pensei que fosse erro de digitação. Não tem erro de digitação na prova, não. Tem erro de grafia, que é um erro de gramática. Então, nossa alternativa foi A. Mas mais importante, lembre-se, essa questão não depende do texto. É uma questão de clareza e de correção autônoma, sem ligação com a interpretação do texto. Bons estudos para você. Thank you.